Ontem iniciamos um estudo bastante resumido, mas vendo algumas características no Velho Testamento de servos que serviram o Senhor e que diligentemente buscaram a vontade do Senhor para, em dias de oposição, ruína, dificuldade, servir o Senhor. Essa semana tenho pensado bastante num irmão em Cristo, que a palavra de Deus nos revela ali em 3 João, seu nome, Demétrio. O apóstolo João escreve a Gaio, em dias também de dificuldade, de ruína, e ele dá testemunho da vida daquele servo. Não somente ele, aquele servo do Senhor tem um testemunho triplo. Todos nós e vós dão um testemunho da vida daquele servo, que encontrou a senda, que encontrou um caminho para servir ao Senhor no meio de uma localidade com muita dificuldade. Reunia com aquele servo outro irmão em Cristo, Diótrefes, e esse irmão assumiu uma posição, uma postura de oposição aos apóstolos, aos irmãos, a ponto de externar naquela localidade uma perseguição. Ele sondava, ele espreitava a vida dos seus irmãos ali naquela localidade. E de uma forma soberba, arrogante, expulsava aqueles que ele desejava fazer. Agia de uma forma contrária às Escrituras, agia de uma forma contrária à vontade de Deus. Mas no meio dessas dificuldades, naquela localidade, Demétrio encontrou, em sujeição ao Senhor e à sua palavra, uma forma de conduzir, uma forma de servir e agradar o Senhor. É interessante, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus diz que ele tinha um bom testemunho de todos. Até mesmo Diótrefes reconhecia o valor do serviço daquele irmão. Agindo na vontade própria, agindo de uma forma que desagrada ao Senhor, observando a vida de Demétrio, ele não conseguiu encontrar na sua vida pessoal, pública, algo para acusá-lo. O apóstolo João diz, ele tem de todos o louvor. Não é o nosso tema analisar a carta do apóstolo João, mas pelo menos esse versículo quero ler com os irmãos. 3 João 12. Depois de descrever toda a conturbação, todas as dificuldades desta localidade, o apóstolo diz, 3 João 12, todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos. E vós, bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Todos nós, vós, aquele servo do Senhor, pela graça de Deus, encontrou a forma de viver em dias de ruína, em dias de dificuldade. Quanta oposição, quanta espreita. Nos versículos anteriores, João descreve que Diótrefes
ele buscava ter a primazia. E ele recebia ou não recebia, de acordo com os seus valores, o seu julgamento. E então, Demétrio, no meio dessas dificuldades, encontrou o caminho de dar um bom testemunho e servir ao Senhor. Que o Senhor nos conceda a sua graça, irmãos e irmãs, nesses dias, a encontrar a senda, o caminho pelo qual devamos servi-lo. É por isso que aqueles exemplos que estudamos ontem no Velho Testamento são tão importantes. Em dias de ruína, estudamos pelo braço semita, através de Sem, Deus ia abençoar todo mundo. Mas gerações passaram e a idolatria entrou também naquela descendência. Mas o Senhor chamou Abraão. E Abraão foi tirado do meio da sua parentela para andar na presença de Deus e ser perfeito. E ele andou. O Senhor disse que Abraão não lhe ia ocultar os seus planos, pois Abraão ia direcionar, encaminhar a sua casa após si. Um viver segundo a vontade de Deus em dias de ruína começa com o lar. Começa com a casa. Abraão não podia dar testemunho no meio dos cananeus se o testemunho não fosse dado primeiramente em seu lar. Ele, a sua esposa, seu filho, era necessário começar no lar. Em dias de ruína, irmãos e irmãs, em dias de dificuldade, são dias de julgamento próprio. Diante dos problemas que se apresentam, nós temos que debruçar na palavra de Deus para julgar a nós mesmos. É por isso que nós vimos ontem a característica de Ruth, uma mulher corrigível, que diante de um equívoco, ela aceitou a correção e agiu de acordo com a vontade de Deus e posteriormente recebeu o louvor do seu remidor. Boaz disse: tu és uma mulher virtuosa. Não foi à procura de um jovem, mas aguardou, aconselhada, orientada, corrigida. São essas características que devem estar presentes, irmãos e irmãs, nos nossos corações, nas nossas vidas, nesses dias. Sermos corrigidos, corrigíveis, receptivos à palavra de Deus. Certo de que se falharmos, a palavra de Deus nos orientará em seu caminho. As misericórdias e a graça de Deus nos convencerá do erro e nos levará a um coração contrito e quebrantado, que se derrama diante do Senhor e diz: Senhor, me perdoa. Ao andar nesta senda, ao caminhar nesse caminho, tenho encontrado um embaraço. Perdoa o meu pecado, perdoa as minhas transgressões. Cria em mim, como Davi disse, cria em mim, no meu coração, um espírito que ame a verdade. Ele diz, Salmo 51, que Deus ama a verdade no íntimo. Deus ama a verdade no íntimo. A verdade interior, a verdade aplicada ao nosso coração. Em dias de ruína é dias de julgamento próprio, não dias de justiça própria. Não dia para olharmos e dissermos e afirmarmos, aquilo ali está errado, aquilo ali deveria ser feito assim ou de outra forma. Não. O julgamento começa, irmãos e irmãs, em nós. Em nós. Senhor, eu quero andar perfeitamente na tua presença. Eu quero andar de acordo com a tua vontade. Eu quero que o Senhor me conduza nesse caminho. Eu não consigo. A ruína é minha também. A ruína é de todos nós. Mas eu confio, Senhor, que o Senhor pode me dirigir em dias de dificuldade. Assumir essa posição. Uma posição individual. Ela pode ser, sim, assumida coletivamente, um arrependimento, uma constrição, mas ela é necessariamente individual. Ainda que ela seja vista presente no coletivo, ela começa em cada um de nós. Ontem citamos o arrependimento de Nínive. Foi um arrependimento de toda aquela cidade.
Mas não esqueça, irmãos e irmãs, que foi também um arrependimento de cada um daqueles habitantes. Começando da liderança do seu rei, até toda a sua população, aquela grande cidade. E assim, irmãos e irmãs, nós somos edificados. Somos dirigidos pelo Senhor. Deus ama, Deus aprova esse coração. Daniel capítulo 9. Daniel entendeu pelas Escrituras, lendo os profetas, lendo Jeremias, ele entendeu, Daniel capítulo 9, ele entendeu o motivo do cativeiro. E não somente o motivo do cativeiro babilônico, mas quanto tempo aquele cativeiro duraria. Ele entendeu, analisando, buscando nas Escrituras, ele compreendeu. Mas ele não confessa aquele pecado, como se ele tivesse adjacente, separado dele. Ele confessa o pecado, como sendo também o seu pecado. Em Daniel capítulo 9, os verbos são conjugados todos na primeira pessoa do plural. Nós pecamos, nós desviamos, nós prevaricamos. Nós deixamos, Senhor, a tua senda. Ele compreendeu e confessou o seu pecado e o pecado da nação de Israel. Ele não se excetuou. Ele não disse nas suas orações: olha, Senhor, diante dessa revelação que tu me dás, diante de tudo isso que eu já tenho aprendido e desenvolvido, eu quero confessar o pecado do povo de Israel. Não. Ele se viu no meio da ruína. Ele estava contido. O olhar divino dos céus era coletivo para toda a nação de Israel e não excetuava Daniel. E ele então ora, clamando as misericórdias de Deus. E nesse mesmo capítulo, Deus dá testemunha a respeito do seu servo. O seu servo é muito amado. Deus amou aquele coração de Daniel, disposto a confessar o seu pecado, o pecado da nação, o pecado coletivo de todo o povo de Deus aqueles dias, o povo de Israel. Há um servo muito amado. Deus ama, irmãos e irmãs, o coração contrito, o coração quebrantado. Ele não desampara. Ele está com os ouvidos atentos a ouvir o nosso clamor. Ele está com os ouvidos atentos a ouvir as nossas súplicas. Então é necessário uma compreensão do nosso estado. Todos aqueles servos que estudamos ontem tiveram plena convicção, tiveram compreensão dos seus pecados, das suas limitações. Foi Abraão que disse, diante daquele cenário que Deus revelou de Sodoma e Gomorra, intercedendo por aquela cidade, Abraão disse: sou o quê? Atrevo a dizer a ti, Senhor, mas sou o quê? Pó e cinza. Ele tinha uma compreensão da sua pequenez, irmãos e irmãs. Um servo reconhecido pelo Senhor como um amigo. Deus teve um amigo entre os homens. Que coisa maravilhosa. Meu amigo. Posso compartilhar com ele os meus pensamentos, os meus sentimentos. Mas ele reconhecia a sua pequenez. Sou pó e cinza. Sou pó e cinza. Jó, um homem que Deus dá testemunho que era um homem reto, íntegro. Mas ele também, por mais de uma vez, ele declara ao Senhor a sua pequenez. Que ele conhecia de ouvir, mas diante das revelações que lhe foram postas, agora ele podia dizer: os meus olhos veem. Aprecio esse meu Deus, esse meu Senhor, que traz sobre as suas asas uma grande salvação e perdão. Todos os servos, irmãos e irmãs, que desenvolveram, estavam aptos a serem corrigidos, aceitarem a correção e reconhecerem diante de Deus a sua pequenez, as suas falhas. Davi, um homem segundo o coração de Deus, vimos ontem, pecou terrivelmente, um adultério, um homicídio, mas diante dos avisos de Natã, do profeta, ele diz: pequei contra Deus.
pequei contra Deus. Seu coração foi sensível diante da exortação. Deus desejava, sim, que Davi não incorresse nesse caminho. Ontem nós lemos, né, aquela mão que escreveu os salmos, aquelas palavras maliciosas de maldade e de dor. Joabe, você está determinado por Urias à frente da batalha, recuar para que ele morra. Que coisa terrível! Mas esse servo do Senhor, avisado pelo Senhor, instruído pela palavra que o profeta trouxe, ele reconheceu o seu pecado. E ele então escreve salmos de arrependimento. E um deles nós temos lido ontem um versículo em Salmo 51. Com o coração contrito e quebrantado, ele clama as misericórdias do Senhor. Mas é isso, irmãos e irmãs. Isso marca também os dias de ruína, os dias de abandono às sãs doutrinas, os dias de erro coletivo. Um coração contrito e quebrantado, disposto a julgar a si próprio, a buscar na palavra de Deus orientação e instrução, a ser aplicada a cada um de nós. Quantos de nós, irmãos e irmãs, estamos fazendo isso? Abrindo a palavra de Deus em busca do conselho de Deus para a nossa vida. Muitos de nós, com o compromisso, né, do ensino público, sentamos numa mesa, pegamos um rascunho para rascunhar alguns versículos, pensando no que apresentar. Irmão e irmã, quantos de nós sentamos na nossa escrivania e pegamos um papel e uma caneta, pomos diante de nós, com a Bíblia aberta e dizemos em oração: Senhor, eu quero encontrar ensinos na Tua palavra para mim. Para mim. Eu quero estudar a Tua santa palavra e encontrar os conselhos do Senhor, a vontade do Senhor para mim. Isso muda a perspectiva dos nossos estudos, irmãos. O apóstolo Paulo diz que nós só conseguimos entregar, dar o que nós recebemos, se aquela palavra não for retida em nossos corações, se ela primeiro não transformar os nossos corações, ela nunca poderá ser entregue. Pelo poder de Deus, não. Ela precisa primeiro moldar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso coração, para que o Espírito Santo potencialize ela para a edificação de outros. Esse é o único canal, irmãos. Não somos como os profetas que anteriormente podiam receber a revelação de Deus e apenas entregá-la. Hoje, a revelação de Deus precisa necessariamente transformar as nossas vidas, para que ela encontre um canal em que ela possa fluir em benefício dos outros. É preciso uma transformação diária, de mente, de coração. É preciso uma sensibilidade espiritual daqueles que estão sendo tratados pela palavra. Deus não aceita hipocrisia. Não no âmbito da sua igreja. A hipocrisia dos incrédulos ainda está para ser julgada, mas a casa do Senhor cumpre os preceitos do Senhor. E essa palavra precisa de nos transformar para também ser potencializada para o benefício da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, do nosso irmão, da nossa irmã. E é isso que o Senhor tanto apreciou nos seus servos. Mas hoje nós não reteremos no Velho Testamento, pois o nosso desejo é encontrar aqui esta senda nos dias do Senhor Jesus. Os dias do Senhor Jesus, os dias que o Senhor Jesus veio a este mundo, eram dias também de ruína e de dificuldade, de muita dificuldade. Houve necessidade
de mandar um precursor. Houve necessidade de mandar um servo primeiro. Porque o Cordeiro de Deus ia se manifestar ao mundo. Mas era preciso primeiro endireitar os caminhos, sob pena da verdade não ser recebida, apreciada. Já pensou o que é a ruína? O Filho de Deus, a verdade em pessoa, a vida, a luz, todas essas características que acompanham o Filho de Deus são eternas, estavam presentes na sua pessoa bendita. Ele vai vir ao mundo, a luz vai vir ao mundo, a revelação da vontade divina vai vir ao mundo. Mas a dureza dos corações em ruína, o desvio, necessitou um precursor. Necessitou alguém, uma voz, que não clamava dentro do templo, que não clamava dentro daquele sistema religioso, afastado, apartado de Deus, mas uma voz que agora está clamando no deserto. E está dizendo, é necessário endireitar os caminhos para que vocês possam encontrar a verdade. Louvado seja o Senhor, irmãos e irmãs, por uma multidão de judeus que naqueles dias foram ao deserto ouvir essas palavras. E batizados, arrependidos, entristecidos pelo estado espiritual que se encontravam, diziam, assim não dá mais. Não dá para estar assim. A verdade está a caminho. A verdade nascerá entre nós, e os nossos ouvidos e os nossos corações precisam estar preparados. O Senhor Jesus, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus foi recebido por esses que, arrependidos diante das exortações de João Batista, desejavam viver dias de obediência, de sujeição à vontade de Deus. Uma multidão, arrependidos. E então João Batista, o precursor, na medida que ele convoca nacionalmente um arrependimento, ele começa a sair de cena. E ele mesmo prova, por suas próprias palavras, que ele havia compreendido o seu ministério. João Batista, irmãos e irmãs, é também um Demétrio. E ele diz, agora é necessário que eu diminua. Eu preciso diminuir, porque chegou a luz, chegou a verdade. E ela vai crescer nesses corações arrependidos. Ela vai desenvolver nesses corações arrependidos, para a honra e glória do nome do Senhor e para o benefício de todos aqueles que o receberam. Mas os dias eram maus. O arrependimento não foi de toda a nação. Ainda que a palavra de Deus diz que um grande número de pessoas ouviu a mensagem de João Batista e diante das suas exortações se arrependeram. Não foi a característica de toda a nação de Israel. Não foi a característica que englobou todos. Mas no meio do todo, alguns. E principalmente no meio religioso judaico, quanta oposição. Essas oposições foram sendo manifestadas, mas Deus não deixou de revelar o coração daqueles opositores, mostrando que muitas vezes havia inveja, muitas vezes havia uma oposição a Cristo, por medo de perderem o seu espaço religioso, os seus cargos. Como isso é atual, irmãos e irmãs? Apego em coisas, apego em pessoas, coisas, lugares. E Cristo, a luz do mundo, que veio e brilhou neste mundo, não foi recebido pelos seus. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, os que creem no seu nome. Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Os que o receberam e creram no seu nome, entraram agora no âmbito da família de Deus. Que privilégio! Somente os crentes em Cristo têm esse privilégio, irmãos e irmãs. Fazem parte da família de Deus. Podem chamar Deus, o Criador, sustentador de tudo que há, de quê? De Pai. Porque realmente Ele é nosso Pai. E nós estamos agora no círculo íntimo do ambiente familiar. Não tem algo mais precioso do que a intimidade de uma família, né? Na família, nós vivemos com toda liberdade. Qual dos filhos não tem liberdade com o pai? Os filhos têm toda a liberdade com o pai, com a mãe, né? Aquela liberdade de subir no colo, aquela liberdade de abraçar, de beijar, aquela liberdade de conversar, aquela liberdade de falar as coisas mais íntimas do nosso coração. Deus, irmãos e irmãs, nesse relacionamento que Ele estabelece conosco por meio de Cristo, Ele nos pôs dentro da sua família. Ele nos deu a sua vida. A vida eterna é isto. A vida incriada de Deus está agora em nós. E nós estamos nessa íntima comunhão do Pai e do Filho. O Pai e o Filho sempre estiveram nessa íntima comunhão. E agora Ele traz nós para dentro desta comunhão. Que coisa maravilhosa! É dias de ruína, é dias de dificuldade, mas o Senhor Jesus Cristo tem nos provido com todas as bênçãos. E essas bênçãos estão nele, por termos recebido Ele, crido nele. É a vida dele em nós. Que coisa maravilhosa. Mas isso não excetua o fato de que ele também encontrou muita oposição. Em Mateus capítulo 12, diante do ministério do Senhor Jesus, diante da revelação dos planos de Deus e do ministério do nosso amado Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ao realizar o que lhe estava proposto realizar, nessa ocasião aqui, diante de um endemoniado, cego e mudo, que o Senhor o curou. Mateus 12, 22. E então, verso 23, toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Essa expressão significa, não é este o prometido? Os profetas já haviam profetizado, dito que da descendência de Davi viria o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o ungido. Então a multidão está a dizer, não é este o Filho de Davi? Mas homens incircuncisos de coração e de mente, homens que apenas expressavam uma religião exterior, sem ter a transformação dos seus corações. Aqui os fariseus diziam, mas os fariseus ouvindo isto dizia, este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Aqui é o ápice, irmãos e irmãs, da rejeição de Cristo. Ainda que, vamos dizer assim, ainda que essas ações todas culminaram na crucificação, na morte do Senhor Jesus, como o símbolo maior de toda a rejeição, o próprio apóstolo Pedro diz, crucificaram e mataram o autor da vida. Mas aqui, em palavras, nós estamos no ápice da rejeição. Eles estão expressando, diante do ministério do Senhor Jesus, diante da cura, diante da ação do Senhor Jesus, eles estão expressando com as suas próprias bocas que eles rejeitam o Cristo prometido de Deus. E atribui a realização daquele grande milagre, daquele grande bem que foi realizado àquele homem endemoniado, cego, mudo, o poder do mal,
ao dizer: este expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. E o Senhor Jesus, então, diante destas afirmações, ele dá um veredito. E ele diz: não é mais possível. Quem não é comigo é contra mim. Eles tomaram uma definição. E agora o Senhor Jesus, diante dessa definição, dá então um veredito. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Que quadro terrível! Atribuir o poder de Deus, o poder do Senhor Jesus, ao mal, a demônios. E então eles perdem a capacidade de ouvir e de reter no coração. O Senhor Jesus segue dizendo que iria cumprir agora as profecias de Isaías. Eles iam olhar, mas não ia ver. Que quadro! Ia olhar, mas não ia ver. Ia escutar, mas não ia ouvir. Compreende, irmãos e irmãs, que entre o que você vê, um quadro, um cenário qualquer, e aquilo descer e ser retido, há uma diferença. Entre você ouvir palavras, sons, e reter aquilo no coração, há também uma diferença. Há muitos sons no mundo, nenhum deles sem significação. Mas é Deus que nos concede a capacidade de ouvir e de reter, de ver e de discernir. E Ele o faz pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem esse poder de, diante daquilo que vimos e ouvimos, transformar aquilo em obediência, em sujeição aos nossos corações. É por isso que o pecado deles os impediu, ao atribuir o poder de Deus ao mal. E é exatamente esse poder que nos transforma. É exatamente esse poder que nos faz habilitados, hábeis a cumprir a vontade de Deus. Então, também não vamos deter muito tempo, mas então ele começa a falar por parábolas. A parábola é um enigma. Compreende, irmãos e irmãs? Ele diz, olha, eles não têm capacidade mais. Lhes estão impedidos agora de entender o que eles veem e o que eles ouvem. Então ele passa a falar por parábolas. Para eles, impediria o entendimento. Os seus discípulos qualificaria o entendimento. Que coisa maravilhosa, já pensou? A parábola impediu o entendimento daqueles que não creram no Senhor. Mas para nós que cremos, qualifica o entendimento. Quantos de nós não citamos as parábolas para ampliar a compreensão das Escrituras? Porque o Espírito Santo está atuante, aplicando as parábolas e todos os ensinos do Senhor aos nossos corações. Parábolas são diferentes de fábulas. Compreende? Parábolas são coisas normais, corriqueiras da vida cotidiana do homem, que podem ser usadas para exemplificar, para mostrar uma verdade, um princípio espiritual. Fábulas não. Não é? A palavra de Deus não nos conta fábulas. A própria palavra de Deus proíbe as fábulas. Uma conversa entre duas árvores, uma conversa da onça com uma cabra, isso não são parábolas, são fábulas, coisas impossíveis de acontecer. Mas semeadura é uma parábola, sempre ocorreu. Sobre a face da terra tem sempre alguém jogando semente e desejando a sua frutificação. E o Senhor começa por esta parábola. O semeador saiu a semear.
saiu a jogar a semente. E ele então começa a falar dos terrenos que receberam essa semente. E os terrenos são os corações. Uns receptivos, outros endurecidos. Houve um trabalho instantâneo do inimigo que, através de aves, roubaram a semente. E todo esse quadro está agora o Senhor Jesus falando por muitas parábolas, para que os que rejeitaram não entendessem, mas para os que o receberam, para aqueles que arrependidos, desde as pregações de João Batista, com os corações contritos na presença do Senhor, possam agora crescer em conhecimento. É bem verdade, irmãos e irmãs, que os discípulos, num primeiro momento, perguntou por que ele estava falando por parábolas. E depois pediu explicações das parábolas. Mas hoje elas estão à nossa disposição para estabelecer, para melhor exemplificar princípios, para melhor exemplificar a vontade, o desejo de Deus para o seu povo. E elas são muitas parábolas que foram escritas pelos evangelistas, contadas pelo Senhor Jesus. Ontem, nós também falamos um pouco de uma parábola. O profeta Natã contou uma parábola para levar Davi à compreensão do seu pecado. Ele contou uma parábola, ele contou uma história. E nós estudamos um pouco ontem para levá-lo à compreensão do que ele havia feito, do homicídio, do adultério. E na parábola, irmãos e irmãs, ele fala também um pouco desta, e é nisso que nesses momentos finais vamos nos reter, um pouco da cristandade professa. O que seria nos dias posterior aos dias do Senhor Jesus? E ele conta algumas parábolas para exemplificar o que ocorreria diante da rejeição de Israel. Então agora, com o cristianismo estabelecido, com o Senhor Jesus, seus planos, a sua vontade estabelecida e revelada à sua igreja, o que ocorreria? E ele conta a parábola do trigo e do joio, ele conta a parábola do grão de mostarda, e ele conta a parábola do fermento. 3 primeiras similitudes. Ele diz: o reino dos céus é semelhante. A parábola do trigo e do joio. O reino dos céus é semelhante. A parábola do grão de mostarda. E o reino dos céus é semelhante à parábola do fermento. O reino dos céus, irmãos e irmãs, não é a igreja. O reino dos céus, pelas próprias parábolas, compreendemos que é a cristandade professa. Aqueles que exteriormente professam Cristo. Infelizmente, alguns sem realidade interior, espiritual. Isso é muito comum e percebemos isso nos nossos dias. Compreende que 60% da população brasileira se declara cristã? Como seria maravilhoso se 60% da população brasileira conhecesse a Cristo? Se Cristo fosse uma realidade pessoal e individual de cada um que na sua ficha declara cristão. Isso é o reino dos céus. Está presente o joio e o trigo. Mas Deus, o Senhor Jesus, através destes ensinos, está mostrando como será. E nesse momento ele diz, o joio e o trigo, ele não pode ser colhido inicialmente. O joio e o trigo vai ser separado, mas num dia que Deus tem estabelecido. O grão de mostarda, falando de uma árvore, um pequeno grão, mas se torna uma grande árvore. E essa árvore cresce. E os pássaros encontram abrigo nesta árvore. O mesmo texto e o mesmo contexto mostra que os pássaros, as aves, é o inimigo. Aquelas mesmas aves que roubaram a semente, que caíram à beira do terreno, pisoada à beira do caminho. Os muitos pés pisoaram o caminho, a semente não desceu. O pássaro voando percebeu a semente, retirou a semente, tomou a semente. Esses pássaros encontraram abrigo nesta árvore. Falando da cristandade professa, que diante dos erros,
permitiu doutrinas falsas, ensinos errados, a presença do próprio inimigo no seu seio. Já pensou? Fala também da capacidade corruptora e destrutiva do ensino errado. O reino dos céus também é semelhante ao fermento que é posto em medidas, que é posto em vasilhames e fermenta toda a massa. Falando não somente que a cristandade professa iria abrigar o erro, mas que o erro, no âmbito da cristandade professa, ia rapidamente evoluir, ia rapidamente se multiplicar. Não é este, irmãos e irmãs, o cenário da cristandade professa nos nossos dias? Erro, e o erro em grande escala. Mas ele também não encerra ali. Ele diz a palavra de Deus que ele despediu a multidão e foi para sua casa. Então, verso 36, Mateus 13. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos. Agora é só o relacionamento do Senhor Jesus e dos seus discípulos. E agora, nesse ambiente familiar, ele não somente revela e dá a eles a compreensão das parábolas que já foram faladas, mas separa 3 parábolas para dar esperança, para dar alegria, no meio de erros, no meio de dificuldade. Meus discípulos, o reino dos céus também é semelhante. Ele conta a 4ª similitude. É semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem vende tudo que tem para adquirir aquele campo e aquele tesouro. Falando da grandiosidade, do preço que é para um Senhor o seu povo, a sua igreja gloriosa, a sua noiva, o esforço. Compreende, irmãos e irmãs, o esforço que é empreendido para adquirir o campo pela presença do tesouro. Já pensou? E ele diz, olha, o reino dos céus também é semelhante a um tesouro escondido num campo. E um homem achou, escondeu, pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um homem negociante que busca pérolas. A 5ª similitude. E ele encontra uma pérola de grande valor. E ele vende tudo quanto tem e compra aquela pedra preciosa. E ele fala então da 6ª e última similitude neste trecho. Ele diz, o reino dos céus também é semelhante a uma rede lançada ao mar. Ela apanha toda a qualidade de peixes e, estando cheia, ela é puxada para a praia. Assenta-se e aparta nos cestos bons e os ruins lançam fora. Falando desse ministério do Espírito Santo. Eu sei que os irmãos, nesses dias aqui na igreja local, têm estudado Atos. O ministério do Espírito Santo através dos apóstolos. O Espírito Santo tem trazido de uma multidão de pecadores, aqueles que contritos são salvos, têm os seus pecados perdoados, convencidos de que não podem encontrar salvação e perdão fora de Cristo. Busca no Senhor Jesus diligentemente o perdão. Há uma grande rede lançada ao mar. Esse é o cenário, irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus traça diante da sua rejeição. O reino dos céus está estabelecido. O servo do Senhor, Mackintosh, para ilustrar um pouco o que é o reino dos céus e a igreja, ele diz que o reino dos céus é como se fosse um grande brejo que corre a algum rumo. E a igreja do Senhor é aquele fio de água cristalina que está contida ali naquele brejo, mas que segue invariavelmente o seu curso. Com risco de alguma contaminação, sim. Se perder os ensinos, se não buscar na palavra de Deus toda a verdade, todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus.
Em algum momento, pode também, quanto ao testemunho local, sofrer alguma mácula, algum desvio. Mas Deus tem preservado a sua igreja no meio do brejo dessa cristandade professa, como um fio de água cristalina, que honra e glorifica o seu nome, pura, imaculada, e Ele apresentará a si mesmo. Esta noiva, que somos todos nós. Mas os avisos estão aqui presentes, irmãos e irmãs, na palavra de Deus, para que nos purifiquemos, para que andemos perfeitamente na presença de Deus, para que busquemos, para que julguemos a nós mesmos. Compreende como esse fio de água cristalina, o julgamento é próprio, é de nós. Não adianta olharmos para o brejo e dizermos, está mal. É tão triste, né, irmãos e irmãs, quando, diante de algum comentário a respeito da cristandade professa, a gente vê algum gracejo, algum sorriso, algum deboche. Tudo isso tem um peso tão grande no coração de Deus. Encontrar a cristandade no estado que ela se encontra, desonrando o seu nome, entristecendo o Senhor. Que sejamos atentos a isso. Julguemos a nós próprios. Não nos alegremos em ver essa multidão de pessoas que professam ser cristãos sem conhecerem a Cristo, em trevas. Mas que entendamos esse ministério que Deus tem separado para cada um de nós. De buscarmos a vontade de Deus para nós, para as nossas famílias, de orarmos, intercedermos pelos nossos irmãos, de orarmos pelos infiéis, contidos ou não em seitas, contidos ou não nesta cristandade, mas que o Senhor conceda misericórdia, graça a todos nós, para honrarmos e glorificarmos o seu nome nesses dias difíceis. Posterior aos dias do Senhor Jesus, a igreja foi estabelecida. No próprio livro de Mateus, o Senhor Jesus revela nos capítulos posteriores, nós lemos aqui 12 e 13, já no capítulo 16 ele revela aquilo que ficou outrora oculto, está agora revelado, o propósito de Deus. Toda a sabedoria, toda a ciência, todo o conhecimento de Deus ia se expressar através da igreja. E Ele o faz. Ele anuncia o próprio Senhor Jesus, a minha igreja, a minha noiva, o meu povo, segue dando ensinos. E posterior à sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, era necessário que ele fosse, para que o Espírito então viesse. O Espírito veio, ocorreu então o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e batizou, imergiu, nos introduziu neste relacionamento precioso na igreja. A presença do Espírito em todos nós. Então, as ações do Espírito seguem. Posterior ao ano 60, vou apenas citar, já adiantou muito o horário, posterior ao ano 60 depois de Cristo, as igrejas que foram estabelecidas pelos apóstolos já estavam encontrando dificuldades. E então vem o ministério das segundas cartas. Notadamente, 2 Timóteo, uma carta que foi dirigida a um servo. O apóstolo Paulo está a dar conselhos muito práticos em como ele deveria viver, conduzir em dias de dificuldade, de ruína. No ano 60, 65, o declínio iniciou com força, com vigor. 25 anos de silêncio. Depois de 65 depois de Cristo, nenhum outro livro foi escrito nas Escrituras. Até que no ano 90, então agora o apóstolo João, em dias de ruína, em dias de grande oposição, inspirado pelo Senhor,
Escreve então o Evangelho segundo João, 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse. O único apóstolo que escreveu posterior à rejeição e à dispersão total do povo de Israel, que ocorreu no ano 70. Mais de 100 mil pessoas foram dispersas, tudo destruído. E as igrejas locais na Ásia, uma parte da Europa, no Oriente Médio, encontrando grande dificuldade. Ensinos foram introduzidos. O povo de Deus sendo bombardeado, vamos usar assim com temor essa expressão, bombardeado, sendo atingidos por vários erros. Então João escreve para confortar os irmãos. Ele diz, olha irmãos, vocês não têm necessidade que ninguém ensine vocês. Vocês têm a unção do Santo. Vocês não rejeitaram Cristo. Vocês não difamaram Cristo e o seu ministério. Vocês receberam Cristo. Vocês têm a unção do Santo. Vocês têm a presença do Espírito Santo em vocês. Vocês têm a palavra que é luz. Não é necessário que homens vos ensinem. Busque um ensino nas Escrituras sobre o poder direcional do Espírito Santo. Que palavras maravilhosas João disse. João, nos seus escritos, irmãos, ele usa 3 características de Deus e mostra que essas 3 características de Deus nos foi comunicada. Deus é luz, Deus é vida e Deus é amor. Os escritos de João estão baseados nessa tríade divina. Deus é luz, Deus é amor e Deus é vida. E ele mostra que mesmo em dias de ruína, mesmo em dias de abandono coletivo das verdades da palavra de Deus, nós também, pela graça de Deus, temos recebido vida, luz e amor. E nós conseguimos, em dias de grande oposição, andar na presença de Deus, contando com a sua graça, com a sua misericórdia. Pois Ele tem compartilhado daquilo que Ele é e tem para nós. Ele tem nos dado, irmãos e irmãs, o que lhe é próprio seu. Ele não somente iluminou os nossos caminhos, como Ele o fez, mas Ele permitiu que nós nos tornássemos luzeiros nesse mundo. Compreende, irmãos? Não é apenas iluminar o nosso caminho, dando direção, mas é nos tornar tochas, é nos tornar luz. Brilhemos como luz no meio das trevas. Ele não somente nos deu vida, mas vida eterna, com essa característica, a sua própria vida. Compreende, irmãos, que pela graça de Deus nós temos adquirido a vida de Deus. É por isso que passamos pela morte física, mas não pela morte eterna, porque nós temos a vida eterna. Ela não pode ser alcançada. Nós muitas vezes temos um pouco de limitação em compreender a vida eterna e achamos apenas que ela é eterna porque ela tem duração eterna. Não é somente isso, porque a morte também tem duração eterna. Aqueles que vivos serão lançados no lago de fogo morrerão eternamente. Serão lançados vivos para uma morte eterna, para uma perdição eterna. Então não é somente o fato de ser perpétua ou eterna. A nossa vida ela é eterna, porque ela é a vida de Deus. Ela sempre existiu. Não há limite na vida de Deus. Deus é o sempre existente. E Ele compartilha dessa vida com cada um de nós que cremos. Que privilégio, que privilégio, que maravilha. Ele ilumina meu caminho, me torna luz. Ele me tira da morte eterna e das trevas
e me dá uma vida eterna. Mas Ele também imprime do seu amor em nossos corações, para que também amemos. É por isso que o apóstolo João fala tanto do amor. Amemos, irmãos. Dias de trevas, dias de dificuldade, dias de ruína, dias em que nós temos que julgar a nós próprios, os nossos corações, e pedir ao Senhor para que Ele nos encha do seu amor, nos habilite a amar, nos habilite a amar sem medida. Não tem como, irmãos e irmãs, servirmos o Senhor sem um amor genuíno pelas almas e pelos irmãos. Quantas vezes não somos tentados ao sectarismo? Quantas vezes não somos tentados a julgar o outro, a alegar as justiças próprias? Não andemos por este caminho. Julguemos a nós próprios, julguemos a nós mesmos e amemos sem medida. Esta é uma característica de Deus, que Ele permite ser também uma característica de todo filho, de toda filha. Ele disse, quer andar por esta senda? Eu vou mostrar. 1 Coríntios 13. Existe um caminho perfeito. E esse caminho é o caminho do amor. É o caminho do amor. Os metais podem fazer algum barulho, mas o amor vence em silêncio. O amor é o símbolo e o sinal da perfeição. Amemos de coração, irmãos e irmãs. Podemos resumir que em dias de oposição, em dias de ruína, há 3 coisas fundamentais para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Nós temos que ser corrigíveis, ensináveis. Nós temos que perdoar de coração, amar de forma irrestrita. E nós temos que ter prazer nas provações. Esse último ponto ainda não estudamos, podemos ainda fazê-lo se o Senhor permitir. Esses são os 3 pontos fundamentais para o dia de ruína. Julgar a si próprio, ser corrigido, ser corrigível, ser sensível. O ensino é para mim, Senhor, muito obrigado. Perdoar de coração, não manter sentimentos, não manter mágoas, que pode nos privar da graça, mas também aprender a ter, pelo poder de Deus, prazer nas provas, prazer nas dificuldades, sabendo que o nome do Senhor está sendo honrado e glorificado. Quando somos perseguidos, injuriados, maltratados, devemos dar glória ao nome do Senhor. Este que foi rejeitado pelo mundo, nos permitiu também viver neste mundo e sofrer também rejeição e oposição, mas para a glória e honra do seu santo nome. Amém. Amém.